E meu nome é Daniela, para quem está chegando novo aqui, que não me conhece, e eu ensino mulheres a fazerem e venderem bolos estruturados e decorados. E o tema da nossa aula de hoje é sobre massa. Eu vou te falar aqui um atalho para uma massa de bolo perfeita. Combinado, gente? Tudo bem aí? Tudo certo com o som? Tudo certinho com o áudio? Acho que o som tá um pouquinho de... Estão me escutando? O pessoal tá entrando aqui. Vamos lá ver. Maria Conceição, não vou poder participar da live de novo. Não tem problema, depois você assiste. A Vanessa Cardoso, ligadinha, aulas maravilhosas. Roseli também dando boa tarde. Boa tarde. Antônio dando boa tarde. A Miriam, a Adriele. Boa tarde, gente. Sá Andrade também é da Bahia dando boa tarde. Legal. Então vamos lá. Então hoje o nosso assunto é atalho aí para uma massa de bolo perfeita. E, gente, todo mundo sonha, né? Com aquela massa de bolo perfeita, com aquela massa aí que não dá problema nenhum, que a gente come aquela massa e é uma massa gostosa, saborosa, macia, no ponto correto, né? Então, todo mundo quer essa massa. E claro que você tem que querer mesmo, né? Você tem que procurar aí uma massa legal para você trabalhar com os seus bolos. Uma massa aí que vai te ajudar a deixar o seu bolo aí mais saboroso, o seu bolo mais gostoso, que você vai conseguir levar maior experiência, né, para o seu cliente, que a gente vem falando isso muito aqui. Então, é claro que a gente sempre vai buscar ter aquela massa gostosa, aquela massa perfeita. Mas, gente, perfeição, né, não existe, né? Por quê? Por que perfeição não existe? Porque o que é bom para mim pode não ser para você. E é assim com tudo na vida, né? Então, o que é bom para mim, o que eu acho perfeito, pode ser que para você não seja perfeito, que você tenha um gosto diferente, né? Então, por isso que quando a gente conhece mais profundamente as coisas, a gente pode fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente gosta, de acordo com aquilo que a gente deseja para aquilo que a gente vende, né? Para nossa massa, né? Para as nossas coisas. Então, quando eu, por exemplo, eu tenho uma massa de bolo que precisa aí de um ajuste, alguma coisinha. Então, se eu sei as técnicas, se eu sei as coisas, eu vou conseguir ajustar ao meu gosto. Mas, né, é claro que a gente precisa ter algumas coisas aí para a gente poder classificar uma massa como sendo uma massa legal aí de se trabalhar. Uma massa perfeita, vamos dizer assim, né? Então, eu sei que tem muita gente que tem problemas com massa, né? Que é massa que afunda, massa que estola, massa que dá errado, né? Só que quando a gente entende as bases, quando a gente entende as técnicas, a gente erra muito menos, né? Então, é o que eu tô vindo falando aí muito, que é o quê? Quando a gente tem o conhecimento, a gente erra menos, né? Isso com certeza. Mas, mesmo assim, a gente não está livre de erros. E a gente aprende muito com os nossos erros, né? Quando a gente erra, a gente aprende, né? Para não errar de novo. Então, como a gente errou, a nossa massa deu errado naquele dia. Só que quando eu sei os problemas que pode dar na massa, né? E eu fiz lá a massa e deu errado, muitas vezes, quando eu entendo as coisas, eu sei o porquê que deu errado. E na próxima vez que eu for fazer aquela massa, eu já não vou mais cometer aquele erro que me causou aquele problema na massa. Então, a gente precisa entender sempre as bases e as técnicas. E é muito mais do que receita, né? Como eu falo, receita, gente, tá cheio por aí. Mas uma boa confeiteira, uma confeiteira que não é amadora, ela vai conseguir fazer as coisas de acordo aí, né? Conhecendo as coisas, tendo propriedade para ajustar as coisas dentro da cozinha, tá? Então, eu tô até com uma massa aqui, e essa massa, gente, ela tá em período de teste, tá? Então, eu tô testando essa massa, já vem algum tempo que eu tô em teste com essa massa, e ela ainda, pra mim, ela ainda não está perfeita. Então, eu vou ajustando as coisas nessa massa, até eu ter a massa que eu quero pro tipo de bolo que eu quero, né? Pra finalidade que eu quero essa massa. Então, existem aí vários tipos de massa, e cada massa tem uma finalidade para as coisas. Então, a gente tem que saber aí, conhecer as coisas, né? Então, para você ter aí uma massa, né, legal, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Então, vamos pensar aí
no que a gente precisa ter numa massa, né? Quando a gente vai fazer, vai querer aí uma massa perfeita, né? A gente tem que pensar o quê? Na textura dessa massa. Por que eu tenho que pensar na textura dessa massa? Porque a gente tem que comer essa massa e a gente tem que sentir uma coisa gostosa na boca, combinado aí com o recheio que eu vou utilizar no meu bolo, com a cobertura que eu vou utilizar no meu bolo, com o que eu vou molhar o bolo. Então, quando eu como a massa, um bolo, eu tenho que sentir a textura da massa, né? Porque bolo de festa, principalmente, não é bolo de pote, né? Não é bolo, não é uma sobremesa, é um bolo em fatia, em camadas. Então, quando a gente pensa num bolo de festa, numa massa gostosa, numa massa perfeita, a gente tem que sentir a massa quando a gente come, né? Por isso que a gente compra bolo, por isso que a gente faz bolo, porque a gente quer sentir a massa, né? Então, tem muita gente que fala assim, tem que encharcar a massa, tem que colocar um monte de recheio. E aí, o que acaba acontecendo? Você não sente a massa, né? Quando você come. E a gente precisa sentir todas essas texturas na boca, porque é isso que faz com que tenha aí uma explosão de sabor junto, quando a gente traz textura para o nosso bolo. Né? Então, não é aquela coisa que a gente come e a gente não sente nada, não sabe nem o que é massa, não sabe nem o que é recheio, é uma maçaroca que vira até quando a gente corta o bolo, né? E a gente não sabe nada. Então, a gente precisa aí sentir a textura, né, das coisas, da massa, de tudo que a gente come. E a massa, gente, quando é uma massa bem feita, uma massa gostosa, a gente consegue aí sentir, né, essa textura, né? E claro que a gente vai sempre se preocupar com a qual finalidade que a gente quer aquele bolo, tá? Gente, tá tudo bem aí? O som tá ok? Já vou pedir para vocês deixarem o like, tá? Compartilharem a live. Não esquecem de dar o curtir aí pra gente, hein? Que é muito conteúdo bom aqui. Tá tudo só certinho aqui com o som. Tudo certo? A Então tá. Adriele aqui é de Salvador, Bahia. A Amélia dando boa tarde, Dani. Boa A Helene tarde. Steff tá aí por aí também, ó. Boa tarde. A Edinete dando boa tarde. Antônio Donizete, estou ouvindo perfeitamente, tá, o som tá bom. Legal. A Nena Daniel dando boa tarde. A Fátima Souza dando boa tarde, Boa lindona. tarde. Obrigada. A Carla também Ah, Ferreira aqui no Instagram dando boa tarde. Doce legal. Mania de Santa Isabel, São Paulo também por aqui. Legal, A gente. Obrigada. Josivânia dando boa tarde, muito aprendizado. Ó, A legal. Maria Aparecida, boa tarde, amiga. Boa tarde. É Bastante isso gente aí, chegando aí. gente. Vamos lá então, hein? Outra coisa que a gente tem que pensar, né, na nossa massa é a cor da nossa massa, né? A gente precisa pensar na cor da nossa massa. Então, se é uma massa aí bonita, né, de se ver, se ela tá douradinha, ou se ela tá muito pálida, né? Então a gente tem que pensar na cor. Então, por exemplo, essa massa aqui, ó, ela tem uma coloração, né? Ela tá um pouquinho mais escura aqui do lado, né? Ó, né? Ela formou essa crostinha aqui mais escura. Mas isso, gente, pra mim ela tá numa cor legal, tá? Então, adentro também, né? Ó, dentro a massa tá bonita, né? Aí, como eu falei, essa massa é uma massa que eu tô testando ainda. Ela ainda, pra mim, ainda ela não está perfeita como eu gostaria. Mas eu estou ajustando essa massa, fazendo testes para chegar na massa aí que eu quero pra mim, né? Pra finalidade que eu quero, tá? Então, para mim, ela está quase perfeita, tá? Então, ela tá numa aparência legal, né? Ela não tá uma massa aí numa cor feia, não. Ela tem uma coloração legal aí, branquinha por dentro, douradinha por fora, o que é normal, né? Porque a massa vai assar, vai pro forno e ela acaba caramelizando, né? Por quê? Porque a gente tem o açúcar dentro da massa, tá? E por outros motivos também. Então, a gente precisa aí pensar na cor, né? Outra coisa também que a gente precisa pensar numa massa é a aparência, né? Principalmente quando a gente corta. Então, por exemplo, essa massa, ela já cresceu bem retinha. Olha só como ela cresceu bem retinha no forno, né? Então, ela, na verdade, se ela formasse também um morrinho aqui em cima, porque vai depender muito de cada massa, de repente também não teria problema nenhum. Só que como a gente trabalha com bolos, que a gente nivela, então isso não é problema.
né? Então, a gente tem que se preocupar com a aparência também interna. Então, tem muitas massas que quando a gente assa a massa, fica aquela coisa cheia de furos, né? Fica aquela coisa, uns buracos estourados dentro da massa. Então, a aparência também é importante, né? Uma massa embatumada, uma massa que a gente olha ali já tá meio seca. Então, a aparência é muito importante também, né? Em uma massa de bolo. Outra coisa que a gente tem que pensar é na umidade da massa. Então, se a gente quer levar sabor para o nosso bolo, a umidade ela também é importante, né? E a gente precisa entender aí as massas para saber qual massa é mais úmida, qual massa é menos úmida, né? Então a umidade, ela é importante. A massa tem que ter umidade, né? Para ela ser macia, para ela ser gostosa quando a gente come. Porque comer uma massa seca é ruim, né? Então tem massas, por exemplo, que a gente nem precisa molhar pela umidade que ela tem, da característica da massa. Né? Então aquela coisa assim, ai que bolo, todo bolo tem que encharcar de calda. Não tem. Se você conhece as massas, você vai saber que nem todo bolo a gente precisa encher de calda. Por quê? Porque a massa naturalmente já é úmida. Né? Então a gente precisa aí entender essas questões, né? A massa naturalmente já é úmida e quando a gente utiliza determinados tipos de recheio dentro do bolo, vai deixar mais úmida ainda. Ó, Então é importante conhecer. a Ah, Leonita tá perguntando, já eu acho que tá antecipando, tu vai falar ainda, eu aham. acho, né? Sobre e a estrutura. A gente vai falar aqui. Vai falar, né? Então tá. Só um pouquinho então, Leonita, que já vai ser tocado É, nesse assunto. isso. Só para dar um oi aqui, a Líria dando boa tarde aqui. Líria Boa Caetano. tarde. A outra Ah, pergunta da Miriam é por que a massa fica com furos? depende, né? Tem várias questões aí. Uma, porque pode demorar muito tempo aí para assar, para colocar a sua massa no forno. Né? Então fica reagindo ali o fermento, forno muito frio, pode deixar a sua massa ali cheia de furinhos. Né? Então, dependendo também da composição dos ingredientes, então pode acontecer várias coisas assim. Quando a massa fica muito tempo ali fora, sem estar o forno pré-aquecido, uma das razões pode ser isso, né? Que deixa a massa ali cheia de buraquinhos, né? Eu não gosto dessas massas, gente, cheia de buraquinho. Às vezes acontece um buraquinho ou outro, né? Porque a gente espera para colocar no forno. Então pode acontecer sim, dependendo também da massa, né? Mas normalmente eu não gosto de massas que tem aqueles furinhos. E acontece muito isso, principalmente porque a gente demora para colocar a massa dentro do forno para assar. Ou assa, né? Em forno começa a assar o bolo quando o forno não está muito bem pré-aquecido. Isso pode acontecer também, né? Porque o fermento ele tem aí as reações em estágios. Então a gente precisa respeitar isso. E muitas vezes numa produção a gente tem que esperar, né, uma massa assar para depois colocar outra, né? Então, uma das coisas que pode acontecer é por conta disso, tá? Mas não é um defeito grave, né? Não é um defeito muito grave, né? Desde que a massa seja saborosa, seja gostosa, né? Mas é uma coisinha ali que às vezes incomoda, né? E às vezes me incomoda também essas coisas, tá? Então, gente, umidade, né? A gente precisa aí ter umidade. Outra coisa que é muito importante é você também ter maciez na sua massa, né? Todo mundo quer comer aí um bolo macio, um bolo gostoso, né? Não quer comer aquela massa dura. Então, a gente precisa também ter uma massa macia, né? E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aí o que pode, né? Fazer com que você não tenha essa maciez também na massa. Então a gente quer o quê? A gente quer aquela massa macia, né? E a gente, para isso, a gente também precisa saber aí os tipos de massas, coisas que a gente está fazendo para conseguir também ter essa massa macia, tá? Ó, a Natiele está Ah, perguntando: você acha melhor para bolos de festa uma massa com gordura ou sem? com gordura. Com gordura. É. Tá. E a Líria tá, então, quando deixa a massa muito tempo fora do forno, ela acaba enchendo de ar. Isso? Para antes de assar. Antes já sabe. Ela começa a criar muito ar ali e pode acontecer de depois ficar aqueles furinhos ali, né? Na massa, quando você assa ela, você vai cortar a massa e tá cheio de furos, como se tivesse estourado alguma coisa ali também, né? Pode ser também porque você misturou, não incorporou bem os ingredientes, pode ser também, né? Então tem várias situações aí que pode acontecer para a massa ter esses furinhos, tá? Então é o que a gente ia falar aqui, né? Também
a porosidade da massa. Deixa eu ver que é com S, né? Porosidade, tá? Então, o que é a porosidade, né? São esses furinhos também, né? São os poros da massa, né? Que é essa incorporação de ar. Então, tem massas que vai ter mais ar, que a gente vai incorporar mais ar, até pelo método de preparo que a gente faz. E tem massas que a gente incorpora menos ar, né? Mas todas elas têm aí a questão do ar, né? Todos os métodos a gente consegue fazer essa aeração aí, né? Mesmo que seja aeração mecânica ou mesmo que seja aeração através do fermento químico. Né? Então, sempre acaba criando aí ar na nossa massa. Por quê? Porque o ar vai fazer com que essa massa também cresça mais fofinha, cresça mais leve, né? E tem massas mais densas e tem massas mais leves. Então, tudo vai depender do tipo de massa, né? Para a gente ter aqui essa porosidade, certo? A outra pergunta aqui da Carla, qual a diferença em usar óleo ou margarina na massa? A umidade, né? Margarina, gente, eu não uso margarina para massa, tá? Margarina é um produto aí que eu não gosto para nada, tá? Então, tem diferença em usar o óleo, né? E a margarina, porque a margarina vai interferir no sabor e na estrutura, né? Vamos colocar, substituir a manteiga, né? A manteiga, por isso que é importante a gente entender, a gente vai entrar nessa parte, tá? Mas é importante vocês entenderem os ingredientes, saber a função dos ingredientes, para vocês saberem a diferença que vai acontecer na tua massa, se você usar margarina ou manteiga ou se você usar o óleo vegetal. Então, quando você entende essa diferença aí entre um e outro, você vai saber exatamente o que vai trazer para sua massa. Então, por isso que é importante, né? E eu vou falar daqui a pouco, você entender a função dos ingredientes, os tipos dos ingredientes, porque tudo isso vai fazer com que você entenda tudo que vai acontecer na tua massa. Né? Então, o óleo vai trazer mais umidade, a manteiga vai trazer umidade e mais sabor. Então, vai depender muito daquilo que você quer para sua massa. Mas não quer dizer que uma massa à base de óleo não é gostosa, não é saborosa. Vai depender muito da composição aí dos ingredientes. Né? Então, é uma questão assim de você conhecer, né? Por exemplo, uma massa pão de ló, eu não gosto de usar pão de ló. Né? Então, é importante conhecer e saber que não é toda massa que é pão de ló, né? Então, pão de ló é uma massa que eu não gosto de usar. Né? Eu ensino meus alunos, ensino ali um método diferente até de executar essa massa, mas é uma massa que eu não gosto de usar para bolos, né, em geral, tá? Então, vamos lá. Estrutura, né, gente? Estrutura. Foi uma pergunta, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar em estrutura. Então, o que é estrutura? Né? É uma massa que vai suportar para aquele tipo de bolo que você quer. Né? E não é porque uma massa Existem vários tipos de massa, né? Não quer dizer que uma massa aí que seja mais leve tem menos estrutura do que uma massa que tenha aí que seja uma massa mais pesada. Tudo vai depender daquele tipo de bolo que você quer fazer. Né? Então, por exemplo, se eu quero lá um bolo de andar, um bolo mais alto, eu vou usar uma determinada tipo de massa. Se eu quero um bolo mais menor, um bolo mais leve, eu vou querer outro tipo de massa. Então, vai depender muito do tipo de bolo que eu quero. Né? Então, tem massas que realmente não têm estrutura para coisa nenhuma, né? Porque a gente vai entrar ali na questão dali do balanceamento e tudo mais, né? De receitas aí mal equilibradas. Mas uma massa aí estruturada, né? A gente consegue fazer para os dois tipos de bolo, mas a massa é estruturada para aquele tipo de bolo que eu quero. Outra massa é estruturada para aquele outro tipo de bolo que eu quero. Né? Então ela tem estrutura para aguentar isso, mas não tem estrutura para aguentar aquilo. Então, por isso que é importante você entender todos os tipos de massa e saber qual é melhor para aquele tipo de bolo que você quer. Então, eu quero fazer lá um bolo no pote. Eu tenho que saber que massa que eu posso utilizar. Eu quero fazer um cupcake. Eu posso saber, né, que tipo de massa que eu vou utilizar. Um bolo mais alto, um bolo mais baixo, um bolo, uma sobremesa com bolo. Né? Então, todas as massas aí, elas são utilizadas, né? Elas podem ser utilizadas, mas a gente tem que ter clareza para que tipo de massa que eu posso utilizar para para aquela determinada coisa que eu quero fazer. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa aqui em estrutura, tá? Não sei se eu fui clara nessa parte. Se não for, gente, manda pergunta aí. A Roselita tá falando que também não gosta da massa pão de ló. É.
Uma massa sem graça, né? Eu não gosto. Nada como uma massa amanteigada. Não, a minha preferida. Depende também, né? Tem massas aí que... Então, vou apagar aqui pra gente ir pra outra parte. Esse giz aqui, esse giz. Ele é chatinho de sair. Então, vamos lá. Então, existem aí, né, o que a gente tem que pensar numa massa aí para dar certo. Então, a gente precisa pensar no equilíbrio. No equilíbrio, né, e na execução, para você ter uma massa perfeita. Por quê? Quando a gente tem um equilíbrio na receita, na composição dos ingredientes, a gente vai conseguir executar aquela massa corretamente. Agora, quando a gente não tem equilíbrio, né? Porque o que acontece? Às vezes eu pego uma receita aí qualquer na internet que eu achei e de repente essa massa não tá tão equilibrada na questão dos ingredientes. E aí eu posso fazer essa massa 1000 vezes e pode ser que não dê certo, né? Então, se você não sabe aí porque tem massas que são mais delicadas mesmo. E é mais difícil você acertar de primeira. Mas tem massas que não, né? Tem massas que, de repente, aí a composição não tá legal e não vai acertar nunca. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque se a gente fica tentando numa receita, e quando você vai ver, a receita não está equilibrada. Não tem um equilíbrio ali na composição dos ingredientes. O tanto de farinha, o tanto correto de açúcar, o tanto correto de gordura, o tanto correto de líquido, enfim. Né? Então, a gente precisa ajustar isso para poder você ter uma massa aí bem equilibrada e a tua massa dar certo, tá? Então, isso é uma coisa importante. Alguma dúvida? A Milena só fez um comentário aqui que ela faz a massa chiffon e ela acha muito gostosa. É gostosa, é uma A delícia. chiffon é uma delícia mesmo. Uhum. E a Leonita ficou com dúvida em relação à estrutura. Ela disse, para uma massa ter estrutura, depende dos ingredientes? Depende dos ingredientes também. Depende também, como eu falei aqui, o equilíbrio, né? O equilíbrio aqui é da receita, né? Então, às vezes, o que acontece? A tua massa aí não está equilibrada nos ingredientes e pode não ter a estrutura correta que você quer para aquela determinada coisa ali que você quer fazer, né? Então, essa coisa assim, de massa estruturada para bolo, para bolos mais altos, né? É uma questão aí de você também ter essa estrutura na composição dos ingredientes e também ver pelo método, né, de preparo dessa massa. Então, às vezes, tem métodos aí que só pelo método a gente já sabe ali que essa massa não é tão estruturada para um bolo de casamento, para um bolo mais alto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essa questão. E também que o bolo não depende só da estrutura da massa, né? Sim, do bolo. Não, aqui a gente está falando de massa, né, gente? Mas uma estruturação de bolo não depende só da massa, né? A gente depende aí de várias coisas, né? Que envolve fazer um bolo estruturado, um bolo de festa, um bolo mais alto, né? Aí que a gente fala, um bolo estruturado e decorado, né? Então, vai depender aí muito daquilo que você quer também, né? Então, porque assim, gente, existem vários tipos de massa, né? Que nem massa chiffon, pão de ló, método direto, massa à base de óleo, existe a massa amanteigada, né? Só que cada tipo de massa vai ser adequada para determinado tipo de bolo, né? Então vai depender muito daquilo que você quer para o seu bolo, daquilo que você quer levar para o seu bolo também, né? Então vai depender disso, tá? Mas, por exemplo, todas as massas elas têm uma certa estrutura, né? Uma massa que não é muito estruturada, por exemplo, é uma massa que que a gente fala assim, estruturada, né? Uma massa estruturada que serve para aquele determinado tipo de bolo, né? É isso que eu quero chegar com vocês. Essa massa aqui é estruturada para o tipo de bolo que eu quero fazer. Essa outra massa não é estruturada para aquele tipo de bolo que eu quero fazer. Entende? Então é isso aí que vocês querem chegar. A massa chiffon é uma massa estruturada para fazer um determinado tipo de bolo. A massa amanteigada é estruturada para fazer um outro tipo de bolo. Entende? Então, não que as massas não sejam estruturadas, mas vai depender muito aí do que você quer. E a composição dos ingredientes, o equilíbrio da receita também conta muito, tá?
A Natiele está perguntando quando é uma massa amanteigada, você aconselha assar em uma assadeira ou dividir em mais assadeiras? Depende do tamanho da tua receita, né? Quando é uma massa muito grande, a gente tem que dividir em mais assadeiras, né? Do que você colocar em uma assadeira uma montoeira de massa que daí não vai comportar e a tua massa vai dar errado. Vai demorar no forno, pode embatumar, pode não assar no meio, afundar, pode ter vários problemas, né? Então a É gente mais seguro se dependendo do tamanho, né? dependendo do tamanho da receita, né? Você vai dividir em mais massa, dependendo do diâmetro do bolo que você vai dividir em mais massas. Em Né? Se mais você vai fazer assadeiras. em mais assadeiras, quer dizer. Então, se você vai fazer se a tua massa comportar numa assadeira maior e você quer aquele tipo de bolo, vai dar certo. Então, vai depender muito do diâmetro do bolo que você quer fazer, né? E o tamanho da tua receita. Daí sim, tá? Então, gente, outra coisa importante, né? A execução aqui da receita, da massa. O que que acontece, né? Não adianta a gente ter lá também a massa super equilibrada e você não saber executar a receita, não saber o método correto de preparo daquela massa, daquela receita. Porque o que, que vai acontecer? Se você não executa corretamente o método, você vai ter problemas aí na tua massa. A tua massa também não vai sair legal. Né? Então é importante a gente saber executar o passo a passo para fazer aquela receita, né? O método de preparo para aquela receita que eu quero. Né, de massa. Então, é importante aqui a gente prestar atenção na execução. E uma coisa que é muito importante, né, que eu já falei ontem aqui, é o uso da balança. Quando a gente pega receitas aí de internet que é pedadas em xícaras, colheres, a gente já vai estar executando essa receita de uma maneira errada. Por quê? Porque colheres, aí você vai pegar a sua colher, a sua xícara, não vai quantificar exatamente e pode ser aí que a tua receita dê errado, né? Porque você não sabe exatamente ali quanto que foi de farinha, de açúcar. Porque você pegou uma receita e dadas em xícara, né? E você foi executar, você usou a tua xícara e lá não tinha exatamente a quantidade que tem naquela xícara. Então, isso é uma receita mal executada, né? Então, a gente tem receitas aí que pode estar mal equilibrada e tem receitas que são mal executadas. Outra coisa, né? Quando a gente esquece, por exemplo, ingrediente dentro da receita, né? O que, que vai acontecer? É uma receita que foi mal executada. Quantas vezes a gente já não esqueceu um fermento, um açúcar na massa, né? E quando a gente foi ver, a gente já teve que jogar a massa inteira fora. Então, quando a gente vai pensar em também fazer uma massa, a gente tem que pensar na organização e fazer o nosso mise en place, né? O que, que é mise en place? Vou colocar aqui para vocês. É um termo em francês que a gente utiliza para dizer que a gente colocou em ordem, que a gente separou, que a gente organizou, né? E isso a gente faz não só para executar a massa, mas quando a gente vai começar também numa produção aí, né, de tudo. Então, quando a gente organiza os nossos ingredientes antes de executar uma receita, né, ainda mais numa produção, né, que a gente tem que fazer mais de uma massa, mais de uma receita, isso aqui é muito importante. Porque já pensou, quando você for fazer lá a tua massa, né, você preparou lá, foi fazer a tua massa, você pega a tua receita ali e vai pegando ali, né, 200 gramas de ovos. Aí você vai lá, quebra o ovo ali. Daqui a pouco você pega lá o saco de farinha, joga ali. Né? E assim vai. E quando você vê, você pulou ali um ingrediente. Então a gente faz o nosso mise en place, confere ali tudo certinho, para depois a gente começar a execução da receita. Isso aqui faz muita diferença porque evita, né? A gente pode se planejar antes, se organizar antes, e a gente evita aí que aconteça de você esquecer um fermento, esquecer algum ingrediente importante na sua receita, que todos são importantes, né? E acabar aí você tendo que jogar duas receitas, né? Uma receita inteira fora porque esqueceu, né, de colocar aí. Então, planejamento e organização também na hora de executar a nossa massa é muito importante, né? Para a gente não ter aí desperdício, a gente ter economia das coisas também. Né? Então, isso é bem importante, porque se a gente quer ter uma massa perfeita sempre, a gente tem que cuidar também com a execução, né? Tanto no método de preparo, quanto na nossa organização, né? Então, tudo é um conjunto, né? Quando a gente vai fazer aí as coisas de forma profissional, a gente tem que pensar em tudo, né? Para não ter risco aí, porque o que que acontece? Numa produção, a gente está cheia, né, de coisas para fazer.
E se a gente perde uma massa, a gente tem que refazer. Então, o refazer, isso perde tempo, perde dinheiro, né? Porque você vai jogar a massa fora muitas vezes, né? Ou tem coisas que até dá para aproveitar e tomar com um cafezinho da tarde, né? Para a família, mas tem coisas que muitas vezes não dá. Então, isso é muito importante, né? A gente evita desperdício e perda de tempo, né? Que a gente tem que ficar aí refazendo as coisas. E isso numa produção, né? Às vezes a gente tem que entregar bolo, tem que não sei o quê, e isso acaba atrapalhando muito a gente. É claro que vai ter aquele dia que a gente vai estar mais atrapalhada mesmo, né? Normal. Mas com organização a gente consegue errar menos, principalmente nessas questões aí das massas, né? E a gente falou muito sobre forno ontem, né? Que você pode conhecer, que você pode começar no forno que você tem em casa. E é verdade. Você vai conhecer o seu forno para executar aquela receita, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem um forno lá que não é tão bom ainda, né? Que não é um forno novo, é um forno que você tem que adaptar em algumas coisas, né? Só que quando você aprende a lidar com o seu forno, conhece aquele tipo de massa, como ela reage no teu forno, você consegue aí resolver muito problema e assar no teu forno, né? Sem problema, sem ter que trocar de imediato o seu forno, né? Então acontece muito que eu não consigo assar massa no meu forno, né? Dá muito problema. É claro que a gente sempre tem que fazer uma revisãozinha no nosso forno, né? Às vezes a gente acha que está numa temperatura lá no nosso forno e não tá, né? Porque às vezes tem o forno lá meio desregulado, mas quando a gente entende aí a execução das coisas, né? Os métodos, como consertar, a gente consegue muitas vezes adaptar aí as coisas no forno que a gente tem mesmo, né? Mas eu fazia muito quando eu não tinha um forno aí, mais um forno bom, eu também adaptava muita coisa aí no meu forno normal que eu tinha, né? Me virava ali, dava um jeito, colocava assadeira, tirava assadeira, enfim, né? A gente vai adaptando com aquilo que a gente com aquilo que a gente tem. E as massas saíam bonitas, saíam boas e dava para continuar tranquilamente, tá? Alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Uhum. Então, a falta de equilíbrio, né, na massa e a execução errada da receita pode dar muitos problemas, né? Então, tem aí alguns erros, né? Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui, esse é chatinho. Então, como que você vai errar menos, né? Então, vou colocar aqui, ó. Como que você vai errar menos com as suas massas? Porque tem gente que não acerta massa aí de jeito nenhum, né? Então, você vai conhecer as massas e os métodos. Não é só conhecer, né, gente? É saber fazer, saber executar corretamente, né? Todas as massas e os métodos de preparo para aquela receita, para aquela massa, né? Isso é muito importante, tá? Porque às vezes até o jeito que você coloca a farinha no bolo tá errado. E isso pode fazer com que a sua massa aí não dê certo, né? O jeito com que você bate a tua massa, né? Então tudo isso faz parte aí de uma receita ser bem executada e para você conseguir aí uma massa perfeita, né? Então, isso é importante, né? Porque às vezes a gente acha assim, para fazer um bolo é tão simples, né? E não é, né? Às vezes a gente tá lá, dona de casa, sabe fazer, faz aquele bolo ali, mas quando a gente vai tratar de forma aí mais profissional, a gente precisa conhecer mais aprofundado as coisas, né? Porque a confeitaria, o bolo, né, gente, ele é uma química, né? Então, para fazer essa massa aqui é química, né? Então, o bolo, ele é química, tá? Então a gente precisa entender todos os processos mesmo, né, que envolve fazer uma massa. Né? Então a gente tem vários métodos de preparo e a gente precisa conhecer a fundo se a gente quer sair aí muito do amadorismo, né? Outra coisa também que eu falei aqui é saber executar as técnicas, né? Por que isso? Gente, isso aqui não tá legal. Deixa eu colocar. Executar as técnicas. Por quê que isso é importante? Porque na hora que a coisa dá errado na minha cozinha,
Porque dá errado, né, gente? Eu também, muitas vezes, as coisas não estão no meu melhor dia, a coisa dá errado, né? Para fazer essa massa aqui, eu já estou no terceiro teste com essa massa, né? Até eu chegar na massa que eu quero. Então, deu errado, não deu certo, né? Só que o que, que eu sei? Quando eu sei executar as técnicas, executar as bases, eu sei aonde que eu errei e eu vou arrumar aquele erro, né? E quando a gente não sabe, a gente fica patinando, sofrendo aí na cozinha, né? A gente fica ali passando perrengue mesmo. E, gente, é sofrimento. Só quem está dentro da cozinha sabe que a errar massa de bolo sequencial aí é muito cansativo, é chato, né? A gente se irrita e isso pode acabar aí com o nosso dia. Então, quando a gente sabe as coisas direitinho, sabe? A gente não é que a gente não vai errar, a gente vai errar, mas a gente vai errar menos, né? A gente vai saber consertar para na próxima vez a gente não errar mais, né? Então, e é bem importante a gente saber essas coisas, tá? E vai saber também identificar o erro, né? Se é forno, se é a Sim, massa, se é a farinha demais, se é açúcar, se é os ingredientes, né? sim, até você chegar aí a conhecer as suas coisas, E né? por que que ela está esfarelando? Por que que ela ficou seca? O que que eu Sim, posso fazer para melhorar? Tudo isso dá para tudo saber, né? isso você vai conseguir saber, né? Exatamente por isso. Porque você vai saber as técnicas, vai conhecer as coisas, né? Então é isso que a gente entra aqui agora, conhecer os tipos de ingredientes, tipos e funções dos ingredientes. Então, o que que acontece, né? Quando a gente não entende, ela me perguntou ali, o tipo, qual que é melhor? O tipo, o óleo ou a manteiga, né? A margarina. Quando você entende a diferença entre esses três ingredientes, você vai saber aí qual é o melhor para utilizar, né? E às vezes, para você, o melhor é aquele e o pior é aquele outro, né? Ao contrário, para mim, por exemplo. Né? Então, aí, por isso que é importante você conhecer os tipos de ingrediente, a função de cada coisa, o que acarreta aquele ingrediente dentro da tua massa de bolo. Então, aqui dentro dessa massa, a gente tem vários ingredientes. A gente tem açúcar, a gente tem farinha, a gente tem óleo, a gente tem ovos, tem fermento, né? Tem leite, enfim. Então, quando a gente entende a função de cada ingrediente que eu tenho dentro da minha massa, eu vou saber, por exemplo, substituir uma coisa que eu quero. Ah, não gostei disso aqui nessa massa. Eu quero fazer desta outra forma. Eu vou testar, eu vou ver, porque eu sei a função que aquele ingrediente vai trazer para minha massa, né? Aquele tipo de ingrediente. Então, isso é importante, né? Porque o que que acontece? Às vezes, quando a gente é amadora, a gente vai lá, pega uma receita da internet e faz as coisas sem pensar. A gente só lê a receita e faz, Mistura os né? ingredientes. Mistura os ingredientes ali e não pensa, né? É assim mesmo. Só que quando a gente é confeiteira profissional, quando a gente começa a entender, sair do amadorismo, a gente quer entender o porquê das coisas. E aí, quando a gente vai fazer uma substituição, né? Ou a gente quer tirar um pouquinho, né? Do açúcar da massa, por exemplo, né? Então a gente quer tirar um pouquinho daquele ingrediente ali. E a gente vai saber que quando você fizer isso, você tirar ou substituir, você vai saber o que vai acarretar para sua massa. Essa substituição e esse ingrediente que você quis tirar, por exemplo. Né? Então, isso aí é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que você comece a pensar nas coisas, entender o porquê das coisas, né? E isso é muito importante. É o conhecimento que vai te libertar, né? Que vai libertar você aí daquilo que você não consegue fazer, né? Então, por isso que é importante a gente saber os tipos e as funções dos ingredientes, né? Isso é extremamente importante se você quer aí sair do amadorismo mesmo, tá? Entender o porquê das coisas para você saber consertar, né? E as receitas testadas também, né? Usar receitas testadas e pesadas. Então, se você tem uma receita ainda em xícara aí na tua que você usa, passa ela para gramas, porque sempre vai sair da mesma forma aquela receita, né? Converte ela para gramas, né? Vou até dar uma dica aqui, ó, como que você vai converter a tua receita dada em xícara em gramas. Você vai pegar aquela tua xícara lá
que você usa para fazer a tua receita e vai pesar aquela xícara e vai anotar lá quantas gramas que deu. E assim você vai fazer com todos os ingredientes. E aí você vai ter uma receita ali em gramas. E sempre quando você for executar aquela receita, vai sair sempre da mesma forma, né? Porque você pesou. Então, receitas pesadas, testadas e pesadas, né? É muito importante para sempre o quê? Você sempre sair igual a tua massa. Porque é o que eu falei, a gente vai entregar um bolo para o cliente tem que amar aquele bolo. Quando o cliente ama o seu bolo, ele vai querer comer o mesmo bolo que você vendeu para ele. E se você, no outro dia, que ele encomendar um bolo seu, você fez uma massa que não foi igual a que ele comeu, ele não vai mais querer voltar ou ele não vai te indicar. Então, a gente tem que manter esse padrão, né? Manter aí as coisas certinhas, para que a gente não tenha aí insatisfação de cliente, né? Para que a gente não passe aí por coisas mais constrangedoras também, né? Então é importante isso. E às vezes é um detalhezinho pequeno, né? Desse aí. Às vezes a massa ficou um pouquinho mais seca e o cliente nem fala nada, ele só não vai mais pedir. Ele só não pede mais, Aí você não entende. Não fica nem sabendo o porquê, né? Então, assim, não que isso nunca vai acontecer, né, gente? A gente não agrada todo mundo, né? Eu tô sempre falando isso aqui, a gente não agrada todo mundo, né? Pode ser que o teu bolo seja maravilhoso para um e para outro não vai ser. E tá tudo bem, a gente não tem mesmo que agradar todo mundo, né? Essa história aí, a gente tem que se preocupar em agradar todo mundo. Não, a gente faz o nosso trabalho bem feito, se agradou, agradou. Se não agradou, paciência, a gente sempre está melhorando o nosso trabalho, né? Com os testes, com as coisas, com o nosso conhecimento, né? Que a gente faz. Agora, agradar todo mundo é um pouco impossível, né? Mas a gente sempre vai levar e tentar levar sempre o melhor para o nosso cliente, para fazer o quê? Para fidelizar o nosso cliente sempre, né? Para que ele sempre volte, encomende bolo seu, que ele te indique, né? Então, isso é muito importante, né? A gente saber fazer tudo isso dentro da nossa cozinha, né? Sair do amadorismo e conhecer muito bem as coisas que a gente faz dentro da nossa cozinha. Porque não adianta só a gente querer fazer, né? A gente tem que também saber vender, né? Aprender a vender, aprender tudo que envolve fazer e vender um bolo estruturado e decorado. Né? A gente quer aquele bolo lá maravilhoso sempre, né? E vender, conseguir que os clientes gostem do nosso bolo. Então, isso é extremamente importante. É isso que a gente busca, né? Ser reconhecida, ser valorizada, ganhar bem com aquilo que a gente faz, né? Então, a gente está buscando sempre isso. E quando a gente faz o nosso trabalho bem feito e conhece tudo isso que eu falei aqui para vocês, com certeza vocês já vão mostrar para o cliente de vocês, para as pessoas que estão aí ao redor de vocês, que vocês entendem do assunto, que vocês não são qualquer pessoa, qualquer confeiteira que faz só um bolinho, né? O que acontece é que muita gente se desvaloriza, né? Coloca lá o preço do produto lá embaixo para poder vender. As pessoas que estão ao redor não te valorizam, os clientes não valorizam o teu trabalho. Por quê? Né? A gente tem que começar a se perguntar essas coisas. Por que, que o cliente não está valorizando? Por que, que o cliente não está gostando? Né? Por que, que aquele cliente não voltou mais a encomendar bolo meu? Então, a gente tem que pensar em tudo isso e buscar sempre melhorar, né? Isso aí é fundamental, tá, gente? Então, era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma, tá certo? E já deixa o like aí pra gente também. Tá certo, gente? Então, muito obrigada.